Você já parou para pensar como um único país pode reunir o deserto mais árido do planeta, geleiras gigantes, vulcões ativos, um dos céus mais limpos do mundo e ainda ser protagonista em temas como descarbonização, mineração do cobre e crise hídrica? Pois é, parece exagero, mas não é. O Chile não é só um destino turístico, ele é quase um laboratório vivo da Terra em estado bruto. Talvez você ache que já conhece o Chile. Vinhos famosos, neve, uma capital moderna. Só que isso é a superfície. O que quase ninguém te conta é que por trás das paisagens de cartão postal existe um país cheio de contradições, decisões difíceis e histórias humanas profundas. Um lugar onde o turismo de aventura convive com povos ancestrais, onde a cultura mapuche resiste ao tempo e onde o futuro do planeta está sendo testado agora, gota por gota, gelo por gelo. E antes de embarcar nessa viagem agora mesmo, já faz o seguinte: curte o vídeo, se inscreve no canal Além do Mapa, ativa o sino das notificações, porque aqui a gente não só mostra lugares, a gente vai além do mapa. Agora respira fundo, porque a primeira paisagem já está se abrindo diante dos seus olhos. Deserto do Atacama, onde a terra testa os limites da vida. Imagine um lugar onde a chuva é tão rara que o solo guarda marcas de décadas de silêncio. O deserto do Atacama, no norte do Chile, não é apenas o mais árido do mundo. Ele é um verdadeiro laboratório natural da crise hídrica. Aqui, a água define quem vive, como vive e até onde é possível ir. Comunidades indígenas aprenderam a extrair vida de aquíferos profundos e neblinas costeiras, provando que sobreviver nesse ambiente exige conhecimento passado de geração em geração. Mas o que parece um cenário de escassez absoluta esconde um dos maiores trunfos do futuro. O Atacama possui uma das maiores incidências solares do planeta, tornando-se peça-chave na descarbonização da matriz energética chilena. Onde antes só havia poeira e silêncio, hoje surgem campos de energia solar que alimentam cidades, indústrias e até a mineração do cobre, reduzindo emissões e reposicionando o Chile como referência em energia limpa na América Latina. E quando o sol se põe, o Atacama muda novamente de rosto. O céu noturno se transforma em um espetáculo quase irreal, fazendo do deserto o epicentro mundial do astroturismo. Observatórios internacionais se espalham pela região, porque aqui o universo se revela sem filtros. Olhar para essas estrelas não é apenas turismo, é perspectiva. E essa sensação de pequenez diante do cosmos nos prepara para o próximo destino, onde o Chile deixa de olhar para o céu e passa a olhar para as profundezas da própria terra. Chuquicamata, o coração da mineração do cobre chileno. Em meio ao deserto, surge uma ferida colossal na paisagem que pode ser vista até do espaço. Chuquicamata não é apenas a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Ela é o motor silencioso que ajudou a construir o Chile moderno. Com mais de um século de operação, esse gigante do norte do país revela como a mineração do cobre está profundamente entrelaçada com a economia, a política e até a identidade nacional chilena. Aqui, cidades inteiras nasceram para servir a mina e gerações de trabalhadores moldaram suas vidas ao ritmo das explosões e escavações. O cobre extraído dessas profundezas está nos cabos elétricos, nos carros elétricos, nos painéis solares e nos celulares que usamos todos os dias. É um paradoxo poderoso, um recurso arrancado da terra
que hoje é essencial para a transição energética e para a própria descarbonização global. Mas Chuquicamata também levanta perguntas difíceis. Como equilibrar riqueza e impacto ambiental? Como minerar sem esgotar a água em uma região já marcada pela crise hídrica? O Chile enfrenta essas questões de frente, investindo em tecnologias mais limpas, reaproveitamento de recursos e novas formas de exploração sustentável. E essa tensão entre progresso e preservação nos conduz naturalmente ao próximo cenário. Um vale onde a relação com a terra é completamente diferente, mais delicada, mais sensorial e profundamente ligada ao tempo. Vale do Maipo, onde o tempo vira vinho e a terra conta histórias. Depois do pó do deserto e do peso do cobre, o Chile nos leva para um cenário completamente diferente. O Vale do Maipo, aos pés da Cordilheira dos Andes, é onde a terra respira com mais calma e transforma sol, água e paciência em alguns dos vinhos mais respeitados do mundo. Aqui, o solo é rico, o clima mediterrâneo é preciso e as estações trabalham como um relógio natural, criando o ambiente perfeito para o enoturismo florescer. Caminhar entre esses vinhedos é perceber que vinho não é apenas bebida, é memória líquida. Muitas dessas vinícolas atravessaram séculos, resistiram à filoxera que devastou a Europa e preservaram cepas originais que hoje são verdadeiras relíquias vivas. O trabalho é artesanal, mas a visão é global. Degustar um vinho do Maipo é provar o território, sentir a montanha, o frio noturno, o calor do dia e a sabedoria passada de geração em geração. E o vinho nunca vem sozinho. Ele caminha lado a lado com a gastronomia chilena, que valoriza ingredientes locais, carnes bem preparadas, frutos do mar do Pacífico e receitas que respeitam o tempo da natureza. Aqui, comer e beber vira um ritual, lento, consciente e profundamente conectado à terra. Essa relação harmoniosa com o ambiente nos lembra que o Chile não vive só de extrair recursos. Ele também sabe cultivar, preservar e celebrar. E é justamente essa diversidade que faz cada região do país parecer um mundo à parte. E se essa viagem já está abrindo sua mente e despertando aquela vontade de conhecer o mundo além dos clichês, aproveita agora, curte o vídeo, se inscreve no Além do Mapa e ativa o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma jornada como essa, porque o próximo destino nos leva para um lugar onde a cultura não está escrita em livros. Ela está gravada em pedra. Ilha de Páscoa, Rapa Nui, o mistério vivo do Pacífico. A mais de 3.700 quilômetros do continente, perdida no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, parece um fragmento de outro mundo. Aqui o tempo não corre, ele observa. Os famosos moais, gigantes de pedra esculpidos há séculos, não são apenas esculturas enigmáticas. Eles representam ancestrais, linhagem, proteção espiritual e uma visão de mundo onde o passado nunca está morto. Esse é o coração do patrimônio Rapa Nui. Mas o verdadeiro impacto da ilha não está só no que se vê, e sim no que se sente. A cultura Rapa Nui é viva, pulsante, transmitida por danças, cantos, tatuagens e rituais que ainda hoje fazem parte do cotidiano da população local. O Festival Tapati, por exemplo, não é um evento turístico comum. É uma celebração de identidade, resistência cultural e pertencimento. Aqui, tradição não é folclore congelado, é prática diária.
Ao mesmo tempo, a ilha enfrenta desafios modernos: isolamento, sustentabilidade, gestão de recursos naturais e preservação cultural diante do turismo global. Rapa Nui se tornou um microcosmo do planeta, limitado, frágil e precioso. E essa consciência ecológica e ancestral nos leva diretamente ao próximo destino, onde outra cultura originária luta para manter viva sua conexão com a Terra. Agora, no coração do continente sul-americano, território Mapuche, a cultura que resiste ao tempo. No sul do Chile, entre florestas densas, rios frios e vulcões adormecidos, vive um povo que nunca deixou de existir, apenas aprendeu a resistir. O território Mapuche não é só um espaço geográfico, é uma forma de ver o mundo. Aqui a terra não é propriedade, é parente. A cultura Mapuche entende a natureza como um sistema vivo, onde tudo está conectado: pessoas, animais, rios, montanhas e espíritos. Essa relação profunda com o ambiente se reflete no modo de vida, na língua, nos rituais e na medicina ancestral. As Maches, líderes espirituais, ainda hoje são responsáveis por manter o equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Em tempos de mudanças climáticas e crise hídrica, muitos dos conhecimentos mapuches, como o uso consciente da água e o respeito aos ciclos naturais, voltam a ser vistos não como tradição antiga, mas como sabedoria necessária. Mas essa cultura também carrega feridas abertas. Conflitos por terra, identidade e reconhecimento fazem parte do cotidiano. Mesmo assim, o povo Mapuche segue firme, ensinando que desenvolvimento sem respeito não é progresso. E essa visão ancestral cria uma ponte poderosa com o próximo capítulo da nossa jornada. Porque agora o Chile nos convida a olhar para o mar, de onde vêm sabores, histórias e uma das cozinhas mais ricas da América do Sul. Litoral do Pacífico, a alma da gastronomia chilena. Ao longo de mais de 4.000 quilômetros de costa, o Oceano Pacífico não é apenas paisagem. Ele é despensa, identidade e cultura. A gastronomia chilena nasce desse encontro direto entre mar frio e terra fértil. Peixes fresquíssimos, mariscos intensos e algas colhidas artesanalmente fazem parte do cotidiano de comunidades costeiras que cozinham como quem conta histórias antigas, passadas de geração em geração. Cada prato carrega geografia. O sal vem do norte árido, os frutos do mar do sul gelado, os temperos do centro agrícola. Preparações como caldos de peixe, mariscos cozidos lentamente e receitas que respeitam o sabor original dos ingredientes mostram uma cozinha que não precisa exagerar. Ela confia na natureza. Comer no Chile é entender o território com o paladar, sentir o clima, o relevo e o mar em cada garfada. Mas essa riqueza também depende de equilíbrio. A pesca sustentável, a preservação dos oceanos e o cuidado com os ecossistemas marinhos tornaram-se temas centrais no país. O Chile sabe que proteger o mar é proteger o futuro. E essa consciência ambiental nos empurra naturalmente para o próximo capítulo da viagem, porque quando o litoral termina, o país volta a subir, em direção às montanhas, ao gelo e a um dos maiores alertas naturais do planeta. Patagônia chilena, os glaciares que guardam o tempo da Terra. No extremo sul do Chile, a paisagem deixa de ser cenário e passa a ser testemunha. A Patagônia chilena é um território onde o vento esculpe montanhas. Os lagos refletem o céu como espelhos primitivos,
e os glaciares da Patagônia avançam lentamente, rangendo como se a própria Terra estivesse respirando. Aqui, o tempo não corre. Ele se acumula em camadas de gelo com milhares de anos de história. Esses glaciares não são apenas belas massas azuladas. Eles regulam ecossistemas inteiros, alimentam rios, sustentam a fauna e funcionam como termômetros naturais do planeta. O recuo acelerado do gelo nas últimas décadas transformou a Patagônia em um dos maiores símbolos visuais das mudanças climáticas. Não é discurso, é evidência. Cada bloco que se desprende carrega uma pergunta silenciosa. Até quando? E mesmo diante dessa fragilidade, a região se tornou referência mundial em turismo de aventura consciente. Trilhas, navegações entre icebergs, caminhadas em parques nacionais e noites sob céus limpos criam uma experiência que não é de conquista, mas de humildade. Quem pisa aqui não sai igual. A Patagônia ensina sem falar e prepara o espírito para entender que o Chile não é apenas um país de extremos. É um aviso vivo sobre escolhas, futuro e responsabilidade. E se esse conteúdo está te levando para lugares que vão muito além do óbvio, agora é a hora. Deixa seu like, se inscreve no Além do Mapa e ativa o sino das notificações. Assim, você continua viajando com a gente por histórias que não aparecem nos guias comuns. Porque a próxima parada nos leva de volta ao coração urbano do Chile, onde passado, futuro e decisões humanas se encontram. Santiago do Chile, onde o futuro é decidido no presente. Cercada pela Cordilheira dos Andes, Santiago parece viver entre dois mundos. De um lado, arranha-céus modernos, metrôs eficientes e centros financeiros pulsando em ritmo acelerado. Do outro, bairros históricos, mercados populares e memórias que ainda ecoam nas ruas. A capital chilena não é só o coração político e econômico do país. Ela é o lugar onde as grandes decisões sobre descarbonização, crescimento urbano e gestão da crise hídrica ganham forma concreta. A cidade sente, na prática, os dilemas do século XXI. Secas prolongadas pressionam os reservatórios enquanto a população cresce e exige soluções inteligentes. Por isso, Santiago virou laboratório de políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável, energia limpa e uso racional da água. Aqui, o futuro não é um discurso distante. Ele aparece no transporte elétrico, nas ciclovias, nos edifícios eficientes e nas discussões que moldam o Chile de amanhã. Mas Santiago também carrega cicatrizes. Museus, praças e memoriais lembram que desenvolvimento sem democracia cobra um preço alto. Caminhar pela cidade é entender que progresso não é só avanço tecnológico, é consciência histórica. E essa mistura de passado, presente e futuro cria a ponte perfeita para o próximo destino, onde o Chile abandona o concreto e sobe novamente, agora em direção ao céu mais limpo do planeta. Vale do Elqui, o céu mais limpo do mundo e o silêncio que revela o universo. Quando as luzes da cidade ficam para trás, o Chile revela um de seus tesouros mais impressionantes. O Vale do Elqui não é apenas um destino bonito, ele é um portal para o universo. Aqui, a combinação de altitude, clima seco e baixíssima poluição luminosa cria um dos céus mais limpos do planeta, transformando a região em referência mundial em astroturismo. Não é exagero dizer que, à noite, o céu parece mais real do que a própria Terra. Observatórios internacionais se espalham pelo vale,
porque é daqui que cientistas estudam a origem das estrelas, das galáxias e do próprio tempo. Mas não são só telescópios gigantes que apontam para o céu. Moradores locais, guias astronômicos e viajantes comuns se reúnem em silêncio para observar constelações, planetas e a Via Láctea a olho nu. É uma experiência quase espiritual. Olhar para cima e perceber que fazemos parte de algo imensamente maior. Durante o dia, o Vale do Elqui revela outro ritmo. Vinhedos, pequenas vilas, produção artesanal de pisco e uma vida simples conectada à natureza mostram que ciência e tradição convivem em harmonia. O mesmo sol que seca o deserto e alimenta a descarbonização energética ilumina esse vale fértil e tranquilo. E depois de encarar o infinito do cosmos, a viagem pede um fechamento à altura. Um ponto final que conecte tudo o que vimos até aqui, da terra ao céu, do passado ao futuro. Depois de cruzar desertos onde a água é um tesouro, vinhedos que transformam tempo em vinho, culturas ancestrais que resistem ao esquecimento, cidades que decidem o futuro agora e céus tão limpos que revelam o universo, fica uma pergunta inevitável. O que o Chile está tentando nos ensinar? Talvez a resposta esteja justamente nos seus extremos. Um país que vive, ao mesmo tempo, a urgência da crise hídrica, o desafio da descarbonização, a força da mineração do cobre, a delicadeza da gastronomia chilena, a sabedoria da cultura mapuche, o mistério do patrimônio Rapa Nui e o alerta silencioso dos glaciares da Patagônia. O Chile não é apenas um destino para ser visitado, é um espelho. Ele mostra como nossas escolhas moldam o território, como tradição e inovação podem coexistir e como o planeta responde lentamente a tudo o que fazemos. Do turismo de aventura que ensina a humildade diante da natureza, ao astroturismo que nos lembra o quão pequenos somos no universo, cada paisagem deixa um recado claro. Observar não basta, é preciso compreender. E agora eu quero saber de você. Qual desses lugares mais mexeu com você? Foi o silêncio do deserto, o gelo da Patagônia, o mistério de Rapa Nui ou o céu infinito do Vale do Elqui? Conta aqui nos comentários. A sua visão também faz parte dessa viagem. E se você quer continuar explorando o mundo com profundidade, história e significado, curte o vídeo, se inscreve agora no canal Além do Mapa, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Porque aqui a gente não só mostra o mundo, a gente vai além do mapa.